Em nome da associação, agradeço a participação de todos vocês neste webinar Experience para o Dia Nascer Feliz. Atitudes e posturas para uma vida melhor. Este evento tem o apoio dos nossos patrocinadores de gestão, como a C. Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Laureate, Lee High-Tech Harrison, McDonald's, MetLife, ProPay e Santander. Esse encontro virtual faz parte de uma série elaborada pela ABRH São Paulo e suas regionais, para trazer informação e melhores práticas em épocas de Covid-19. Agradeço também a oportunidade que o Ricardo, nosso palestrante aqui de hoje, nos traz para realizar essa experiência de uma forma diferente diante desse nosso novo normal. O Ricardo Prignolato, que vai conduzir essa experiência, ele é consultor especializado em coaching, liderança, team building e gestão estratégica. Mas antes de passar para o Ricardo, está aqui junto comigo Paulo Queija, que também é consultor, palestrante e diretor da nossa regional aqui na Baixada. Paulo, parceiro, com você. Sandra, Ricardo e pessoal, é um prazer ter vocês, como sempre, aqui conosco. E a ABRH, procurando aproximar cada vez mais as pessoas, entra com um momento um pouco inovador, né? E vamos fazer um Webinar Experience, que nome lindo esse, para que a gente possa experienciar algumas coisas para aplicar no nosso dia a dia. Antes de passar a bola para o Ricardo, eu quero salientar que nós estamos fazendo uma campanha, não sei se todos sabem, mas nós damos apoio à ONG Frutos do Amanhã, que trabalha com jovens em São Vicente, na área continental. E como todas as instituições que precisam de recursos para dar continuidade, a nossa ONG está com necessidade premente de várias coisas, dando assistência para mais de 100 famílias ligadas a esses jovens. Então você, como todos nós estamos fazendo aqui, pode contribuir também para essa ONG maravilhosa que tem a Heloísa como presidente. E a gente vai passar aqui no chat os dados, onde você pode fazer depósito no Bradesco, pode fazer uma contribuição pelo Vaquinha, né? Ou pode marcar com a nossa diretora Regina também uma entrega de material em espécie, ok? A gente no final também vai frisar e vai reforçar isso com vocês. Importante também que vocês podem usar durante todo o processo o chat para fazer e deixar registradas suas perguntas, que a Sandra e eu estaremos atentas para colocar essas perguntas e fazer com que o nosso amigo responda para a gente. A bola é com você, Ricardo. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos, bom dia, Sandra, bom dia, pessoal. Grande prazer, grande alegria estar com vocês aqui hoje. Agradeço muito a vocês pelo convite e eu acredito que esse tema, né, para o Dia Nascer Feliz, é um tema que tem como objetivo ajudar-nos, de alguma forma, a ficarmos mais otimistas, a ficarmos mais energizados para superarmos essa situação toda que está acontecendo, né? Os problemas estão aí, eles não irão embora, mas a forma como nós nos relacionamos com esses problemas é que pode fazer toda a diferença da qualidade dessa experiência para nós. Então, eu vou passar uma apresentação para vocês. Essa palestra está estruturada em 3 partes. A primeira parte eu vou passar uma série de informações, uma série de reflexões, onde a gente pode estar tentando identificar como nos tornarmos melhores, mais completos, mais felizes até dentro dessa situação, inclusive, e mais energizados para poder lidar com essa situação. E depois a gente vai fazer uma experiência muito bacana, uma atividade, uma dinâmica, para que a gente possa identificar um pouco como que nós conseguiremos, digamos, desenvolver algumas qualidades, algumas características que podem nos ajudar a lidar melhor com o dia a dia. E na terceira parte é um bloco aberto para perguntas, ok? Então eu vou colocar aqui no ar a minha apresentação e a gente vai começar. Compartilhando tela. Aqui está. Bom, pessoal, vamos lá. Para o Dia Nascer Feliz são atitudes e posturas para uma vida melhor. Esse primeiro quadro que eu estou colocando aqui para vocês é para a gente entender um pouco a forma como nós lidamos com as expectativas, né? Assim, nós temos uma sociedade que ela é obcecada
por planejamento, ela é obcecada por resultados previsíveis, né? Todos nós aprendemos desde pequeno que nós temos que colocar tijolos, um tijolinho em cima do outro, e esses tijolos vão construindo a parede. Então, a gente está programado para, de alguma forma, entender que é sempre mais, é sempre melhor, que a vida é repleta de conquistas, onde você vai simplesmente somando coisas. E o que a gente está percebendo na prática é que não é assim que a vida funciona, né? A vida, na verdade, ela é feita de altos e baixos. Ela é feita de uma série de eventos imprevisíveis, que é o gráfico aqui da direita. Então, a gente percebe claramente que, por mais que você planeje de uma forma, por mais que você queira, por mais que você deseja, você vai ter percalços no caminho, né? E eu acho que essa é uma primeira reflexão e ela é muito importante. Por quê? Porque quando nós estamos no pico, nós achamos ótimo. Se você planejou alguma coisa e nesse planejamento você obteve algo melhor, pô, você fala, está tudo certo, você lida bem com isso. Nossa, foi melhor do que eu esperava, né? E você tem um sentimento de satisfação, um sentimento de recompensa, um sentimento de alegria. Ótimo, porque isso faz parte da vida, os altos e os baixos. Entretanto, o que acontece, né? Quando você vai para baixo, você não quer aceitar. Aí dá uma baita de uma frustração e você cai numa situação que pode te levar, inclusive, a um quadro depressivo. Ou seja, nós não somos preparados, de forma geral, para lidar com os vales da vida, apenas com os picos. E não dá para você ter uma vida só de picos, né? Ó, basta você se predispor a uma experiência qualquer, a querer superar, a querer atuar de uma forma mais incisiva, que você vai começar a perceber que os seus riscos aumentam. Uma vez que esses riscos aumentam, é natural que você caia em mais vales do que numa situação mais conservadora. Uma vez que você caiu nesse vale, a questão é, como que eu faço para sair dele? Eu acho que esse é o ponto importante. A sua atitude, a sua postura nesse momento é que vai fazer a diferença da forma como você vai escalar essa parede que tira você do vale, né? Porque não tem como você evitá-lo. Que você vai cair em alguns na sua vida, você vai. Então, a primeira dica para vocês aqui é a questão de aceitar. Você precisa aceitar que isso é uma coisa natural e dentro desse quadro você tem que manter o seu nível de energia o mais alto possível, o seu otimismo, a sua capacidade de pensar claramente para que você possa identificar melhor qual é a solução para que você saia disso. Inclusive para que você esteja aberto para contar com o apoio das pessoas. Que com o apoio das pessoas você consegue sair mais rapidamente desse vale. Agora, se você se colocar, se você se permitir entrar num quadro pessimista, se você se permitir entrar num quadro depressivo, vai ficar mais difícil e vai demorar mais para você sair desse vale, tá ok? Bom, para ajudá-los, eu estou trazendo um conceito novo, quer dizer, não é tão novo assim, mas é um conceito um pouco diferente, que chama grit. Por que eu falo diferente? Porque todos nós temos explorado muito nesses últimos anos a questão da resiliência, né? E a resiliência, você pode medir isso assim, quer dizer, quando você tem um nocaute, quando você vai para o chão, você toma um tombo, né? A sua capacidade de conseguir se recuperar para um estado anterior a esse tombo. Então, a resiliência fala muito de um evento pontual, de uma situação pontual que você precisa voltar a recuperar uma situação favorável que você já tinha. O grit, ele vai um passo além. Por que ele vai um passo além? Porque se a gente pudesse traduzir um pouco, como se fosse uma gíria, eu posso falar para vocês que o grit é como se fosse uma garra, como se fosse a gana que a pessoa tem por criar resultados. O grit, ele associa performance ao conceito, né? Quer dizer, você tem que, é uma capacidade que você tem de aceitar uma situação difícil e lidar com ela com coragem e determinação, por um longo período de tempo, né? Então, isso diferencia um pouco. Quer dizer, a situação difícil também está lá. Só que se você modificar um pouco essa palavra e você colocar desafio, quer dizer, você fala aceitar um desafio, que é uma situação difícil, pode ou não ser, mas o desafio que eu falo difícil é alguma coisa que não seja fácil de fazer e que cria um diferencial. Por isso é que tem a questão da performance. Então, se você tiver essa gana, essa garra de por um tempo longo se dedicar e atuar com alta performance, você vai conseguir resultados extraordinários, né?
E o nosso objetivo é sempre esse, é de alguma forma conseguir trabalhar a performance. Então vamos lá. Aqui tem algumas dicas para que a gente possa atuar nesse estado de energia, né? Então, a primeira delas, isso inclusive é um trabalho desenvolvido muito forte junto aos CEOs americanos, onde passam por situações extremamente complicadas, onde inclusive a própria vida está em risco. Então, tem todo um estudo sendo desenvolvido para que esse conceito possa gerar os resultados num estado de alerta, um estado de otimismo, onde a pessoa consiga sobreviver e, mais que sobreviver, sair com soluções criativas, com soluções produtivas de uma situação complicada, tá? Então, assim, pessoas que têm o grit mais desenvolvido são pessoas que têm um propósito profundo, têm um sentimento de significado mais claro, mais bem definido, né? E por que isso é importante? Porque quando você tem esse propósito, você tem esse sentimento, esse significado na sua vida, é como se fosse um centro no meio dessas flutuações. Lembra dos altos e baixos? Então, é algo no qual você se apoia para você continuar em frente, perseguindo os seus objetivos e conseguindo interagir de uma forma mais consciente com as situações. Mas, Ricardo, ok, muito bacana, lindo o que você está falando, mas eu estou querendo desenvolver propósito faz muito tempo na minha vida, eu já tive, agora eu não tenho mais, não está tão intenso em mim, como é que eu faço? Bom, eu vou colocar aqui para vocês uma tela, e depois, obviamente, vocês vão poder ter acesso a esses slides, que vai ajudá-los a desenvolver o propósito. Nós não vamos entrar aqui nesse conceito de uma forma profunda, mas é só para vocês terem um primeiro vislumbre de como exercitar este propósito, né? É um modelo japonês, que na verdade é uma mandala, que significa razão para viver. Chama Ikigai. Anotem apenas esse nome, Ikigai, porque aí vocês podem depois ir na web e fazer uma busca desse tema, que tem muita gente trabalhando, desenvolvendo, e através disso vocês vão conseguir entender melhor o conceito e aplicar esse conceito na vida de vocês, né? Mas, de forma resumida, é assim, ele pega 4 afirmações, 4 contextos que são o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer e o que é bom para o mundo. E conforme você faz essas intersecções, você cria o propósito. Então é assim, se você mistura o que você ama fazer com o que você é bom em fazer, você está trabalhando a sua vocação. Se você cruzar o que você é bom em fazer com o que você pode ser pago para fazer, você está gerando uma profissão. Se você acrescentar ainda a isso o que é bom para o mundo, você está falando da sua paixão. E se você conseguir associar o que você ama fazer com o que é bom para o mundo, você está trabalhando na sua missão. Quando você trabalha esses 4 aspectos em conjunto, você tem o que eles chamam de Ikigai, que é a vida significativa. Então, aqui já fica depois a dica de um exercício para vocês fazerem para conseguir entender que tipo de propósito vocês podem desenvolver ou se apoiar para continuar caminhando de uma forma produtiva. Vamos lá. Uma segunda coisa que as pessoas que têm grit fazem também é encarar a situação como um jogo, né? Quando você encara essa situação, pode pegar até o próprio Covid-19, por exemplo, você encara como um jogo, você consegue se distanciar um pouco do personagem, ou seja, de você mesmo. Você consegue se distanciar e olhar como você está atuando dentro dessa situação. E aí começa a ficar mais claro. Por quê? Porque você consegue também tirar um pouco daquela carga emocional toda associada ao momento da situação. E você começa a olhar de uma forma mais analítica. Então você gera uma capacidade maior de entendimento da situação. E com isso você acaba se energizando e acaba jogando melhor o jogo, né? Consegue atuar melhor na situação do dia a dia, exercer melhor o seu papel. Um terceiro aspecto, isso aqui é muito legal também, assim, é ter a perspectiva de que toda experiência é um aprendizado, né? Ou seja, você aceitar realmente os ups and downs. O que significa isso? Significa assim, por mais fácil ou por mais difícil que seja a experiência, né? Se você aceita
que isso vai te gerar aprendizado, você começa a mobilizar a sua energia para o seu aperfeiçoamento, para você entender o que você pode aprender com isso e no que você pode agregar à sua vida. Então, em vez de você ficar usando a sua energia para se vitimizar, ou usar a sua energia para ficar deprimido, né? E pensando coisas de forma viciada, onde você pergunta as mesmas questões e você obtém as mesmas respostas e fica num looping e começa a ficar num quadro parecendo que as coisas não têm mais saída. Não. Se você entende que toda experiência é um aprendizado, você direciona a sua energia para construir o futuro. E isso é muito importante, pode fazer toda a diferença da velocidade e da qualidade com que você sai daquele buraco, né? A segunda questão é você manter o seu foco no autoaperfeiçoamento, né? Mais uma vez, é você desenvolver uma vontade, um desejo de se tornar melhor. Não só na situação difícil, na fácil também. Mas quando você mobiliza a sua atenção para se tornar uma pessoa melhor, você começa a olhar tudo à sua volta como se fossem recursos que você pode explorar para melhorar. E isso faz com que você fique reenergizado também. Isso faz com que você se torne mais criativo, isso faz com que você se torne mais proativo e consiga, mesmo nas piores situações, construir algo que ajude você nos próximos passos, né? Só que para que isso aconteça, é importante a gente trabalhar a capacidade de aceitar críticas e transformá-las em ação de melhoria. Por que eu coloco isso? Porque assim ninguém gosta de ser criticado, de forma geral. E nós, brasileiros, ainda por cima, somos extremamente melindrados. Qualquer crítica que é feita, nós achamos que é um ataque pessoal, que a pessoa não gosta da gente e assim por diante. E isso é uma tortura, gente. Não há por que atuar nesse padrão, né? Agora, se nós começarmos a entendermos que as críticas, elas são recursos para que nós possamos trabalhar o que tem que ser trabalhado e alcançar um nível mais alto de performance, um nível mais alto de proficiência, é isso que tem que ser feito, né? Então, menos melindragem e mais aceitação da crítica para gerar resultado. Bom, uma outra coisa, ajudar e ser ajudado. Assim, o que a gente sabe na prática, né, tirando a teoria, as experiências de fora, é que quando você ajuda alguém, você desperta um sentimento de utilidade. Você fala, eu sou útil para alguém. Em última instância, quando você consegue ser útil para alguém, esse sentimento é que te traz uma plenitude maior, né? Só que também tem que saber ser ajudado, né? E a crise, ela convida a todos nós a desenvolvermos também essa humildade. Porque da mesma forma que nós podemos fazer diferença na vida dos outros, colaborando, contribuindo, ajudando a pessoa a desenvolver as suas qualidades e a ficar por cima, nós também temos que ter a humildade de saber que os outros também podem fazer. E fazendo isso, você abre espaço para que o outro se sinta útil. Isso é muito importante. Você não pode querer brilhar sozinho. A sua luz, o brilho da sua luz deve ser compartilhada com as outras pessoas para que a gente consiga construir uma situação de ganha-ganha. Tá ok? Celebrar pequenas vitórias e desfrutar dos pequenos momentos. Por quê? No meio de uma situação horrível, no meio de uma situação difícil, até longa, por que eu tenho que celebrar as pequenas vitórias? Gente, pelo seguinte, porque isso reenergiza. Isso lembra que você está alcançando resultados. Isso lembra que você está conquistando coisas. Por menor que seja, celebre as pequenas vitórias. E da mesma forma, desfrute dos pequenos momentos. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você esteja no trânsito, por exemplo, não agora, obviamente, mas em situações normais, você está no trânsito e é uma situação extremamente chata, você acha que está perdendo um baita de um tempo e tal. De repente, se você mudar a sua mentalidade, você começa a olhar a arquitetura dos prédios, ou você começa a escutar uma música que você, né, aprecia. Enfim, você começa a observar as pessoas passando na rua, você começa a desfrutar dos pequenos momentos que faz com que a experiência pela qual que você está passando, ela tenha um outro significado. Então, aquilo que parece tão complicado e tão difícil, muda de cara. E aí pode se tornar mais prazeroso. Porque, mais uma vez, a gente não pode fugir da realidade, né?
Se você tem que passar por uma situação, não tem como, você vai ter que estar lá, tem que estar no trânsito, tem que estar no trânsito, tem que trabalhar 10 horas por dia, por exemplo, você tem que trabalhar 10 horas por dia. Mas e a qualidade que eu faço isso? Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar esse desfrutar dos pequenos momentos para mudar a qualidade da minha experiência. E aí vai mudar também a sua performance. Uma outra coisa muito importante que as pessoas que têm muito bem desenvolvido o grit apresentam é encontrar uma forma de rir e sorrir, desenvolver o humor. Gente, isso é muito importante. Você tem que desenvolver a capacidade de rir de você mesmo, porque às vezes você é ridículo, convenhamos. Eu, várias vezes, me pego rindo das atitudes, dos comportamentos que eu tenho em algum tipo de situação. Por quê? Porque nós somos assim, nós acertamos, nós erramos e algumas vezes nós desempenhamos de uma forma, digamos, até ridícula, né? E se você souber, se você souber rir de você mesmo, você muda totalmente a capacidade de aprender com a experiência e transformar isso em algo positivo para você. Então, ria de você, ria até do que você está fazendo. Épocas de Covid, você está fazendo coisas que você não gosta muito ou não pensaria estar. Está lavando roupa, está varrendo o chão e por aí afora vai. Ria disso também, faz parte, para tornar a experiência mais interessante. No final das contas, o humor é sobre brincar com ideias e conceitos. Né? Quando a gente vê algo engraçado, nós estamos vendo de uma perspectiva diferente. Então, as pessoas estressadas, elas estão sempre emperradas numa forma viciada de pensar. Né? Então, quando você coloca o humor a isso, você muda a perspectiva e você gera abertura na sua mente para que você possa criar análises e soluções de uma forma diferente. O humor é um poderoso antídoto, gente, contra o estresse e o medo. Né? Então, desenvolva o humor. Com certeza você vai melhorar muito a sua capacidade de lidar com situações complicadas. Bom, ok, tudo bem. Ricardão, é o seguinte, mais uma vez você está falando para a gente quais são as características das pessoas que têm o grit bem desenvolvido, as dicas para que a gente possa fazer isso, mas como é que eu faço para efetivamente absorver esse conceito? Né? O que eu chamo do pulo do gato é não querer compreender essas dicas, esses conceitos, apenas com a razão. Porque nós somos treinados muito, nossa sociedade valoriza demais a parte racional, demais. E nós, muitas vezes, acreditamos que a saída para todos os problemas está através da mente, da análise racional. Mas não, nós somos um sistema integrado. E nós temos que nos desenvolver nessas 4 dimensões, a dimensão da mente, a dimensão das emoções, a dimensão do espírito e a dimensão física também. Se um não vai bem, interfere no outro, é tudo interligado. Vocês sabem disso. Por exemplo, se você está com dor, né? Isso afeta as suas emoções, isso afeta a sua capacidade de pensar, não é verdade? Se você está chateado, isso pode ter uma série de consequências, inclusive físicas. As doenças começam na parte emocional, né? Quer dizer, na verdade, ela começa lá na parte espiritual, depois vem para o emocional e depois pega no físico. Ou seja, nós somos integrados, uma dimensão atua na outra, e nós temos que trabalhar isso em conjunto. Então, se eu quero absorver bem um conceito, eu tenho que absorver através dessas 4 perspectivas. Não é só entender racionalmente, mas é tentar sentir também como que é introspectar essas emoções, é saber colocar em prática isso também, tá ok? Bom, a gente, através daquelas primeiras dicas, se vocês olharem com um pouco de cuidado e atenção, vocês vão reparar que as 3 primeiras dimensões foram abordadas, né? A gente falou sobre atitudes que estão racionais, nós falamos sobre desenvolver questões que melhorem a nossa emoção, nós falamos também sobre a parte espiritual, o que é? O propósito, né? O propósito está ligado à nossa parte espiritual. E a gente vai falar mais para frente um pouquinho também da parte física. Para a gente abordar essa questão, eu quero convidá-los a olhar os padrões vibracionais, né? Assim, se nós entendermos que tudo é energia, né, conforme a física quântica brilhantemente já provou para a gente, que conforme esses padrões vibracionais
eles vibram em frequências diferentes, a energia se materializa, criando coisas diferentes, assim por diante. E nós temos um trabalho muito bacana, não é um trabalho novo, mas é um trabalho espetacular que foi realizado por Masaru Emoto, que ele fez a seguinte experiência. Ele pegou recipientes com água e expôs esses recipientes com águas a uma série de situações. Que tipo de situação? Música, para as pessoas falando, por exemplo, agradecendo ou falando eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, com intenção, né, para aquele recipiente de água, e colocou também imagens, palavras, junto com a intenção de que a água absorvesse a energia contida naquela imagem ou naquela palavra. Aí o que ele fez depois? Depois de um tempo que ele submeteu esses recipientes com água a essas experiências, ele fez uma fotografia disso e fez uma análise no microscópio. Então, olha só que coisa linda que ele descobriu, né? Quando a água ficava exposta a vibrações negativas, a vibrações ruins, por exemplo, ou vibrações confusas, música heavy metal, ou alguém falando, eu te odeio, eu vou te matar, seu tolo, e assim por diante, você perceba nessas imagens que a molécula, né, os cristais de moléculas de água, eles ficaram muito desorganizados. Agora, quando você expôs essa mesma água a situações de amor, de vibrações positivas, de vibrações bacanas, olha só o que aconteceu. Por exemplo, a música de Mozart ou John Lennon, palavras como de agradecimento, compaixão e assim por diante, olha a beleza do cristal de água. Enfim, o que essa experiência revela é que a água, a molécula, o cristal de molécula de água, ele responde a essas vibrações todas. Só que, gente, nós somos feitos 70% de água. Então, o que acontece é que todas essas frequências, essas vibrações, nos atingem também, né? Lembrando que, assim, a raiz dos padrões vibracionais são duas, é amor e medo. Então, você tem vibrações alimentadas e alinhadas com a energia do amor e você tem vibrações alinhadas com a energia do medo. E o que acontece é justamente quando você vibra amor, você faz com que as coisas fiquem boas fisicamente, as moléculas reagem a isso. E quando a energia do medo, não. Então, vamos olhar de forma prática, no nosso mundinho, no nosso dia a dia, como é que isso se dá. Nós trocamos energia entre nós, seres humanos, constantemente, nós com os animais, nós com o meio ambiente. Então, nós estamos o tempo inteiro emitindo energia, vibrando energia para os outros e recebendo energia também, de tudo que nos cerca. Então, olha só, músicas, filmes, propaganda, notícias, alimentos, ondas de rádio e por aí afora vai. Vamos começar por alimento. Se você ingerir um alimento estragado, o que vai acontecer com você? Você não vai passar bem, obviamente, você vai ter um problema. Então, você tem que ingerir o quê? Alimentos saudáveis. Mas como nós vimos lá na experiência do Emoto, se tudo é vibração, a gente tem que estar atento à qualidade dos alimentos que nós colocamos também para dentro em relação às outras questões. Por exemplo, música, que tipo de música que você ouve? São músicas que te deixam num estado de humor, que te deixam num estado de energia bom ou ruim? Que tipo de filme que você assiste? Que tipo de documentário? Você é daqueles que fica vendo jornal televisivo todos os dias, fantástico, todos os domingos, da T na tarde? O que você está colocando para dentro de você? Você está colocando energias alinhadas com a vibração do medo. Que tipo de efeito isso vai gerar em você? Pense um pouco sobre isso, né? Agora, se você colocar o oposto, músicas boas, documentários que falam, né, de coisas boas do ser humano, da sociedade e assim por diante, que tipo de alimento você está colocando e no que você vai se transformar. Então, gente, é muito importante entender o seguinte: fomentar e atuar na energia do amor ou do medo é uma escolha. Você é responsável, você escolhe como você alimenta as coisas na sua vida. Então, se você fica sempre reclamando das coisas, se você fica se vitimizando, vendo o lado negativo das coisas, você está se alimentando do quê? Da energia do amor
ou da energia do medo? Né? Agora, se ao contrário, você consegue enxergar o lado positivo das coisas, você consegue utilizar, veja bem, sempre sem perder o pé da realidade. A situação é complicada, é difícil, está lá, pode acontecer. Não é para ninguém fugir disso, mas como que eu coloco esse acontecimento para dentro de mim, da minha dimensão mental, da minha dimensão emocional, da minha dimensão espiritual e fisicamente também como que eu lido com essas coisas todas à minha volta. Então, eu tenho essa escolha. E se eu começar a prestar atenção nisso e melhorar a qualidade do alimento que eu trago para a minha vida, em todas as frentes, eu vou viver de uma forma diferente. Né? E aí, mais uma vez, pensa você lá no fundo do buraco, no fundo do vale. Como fica mais fácil você sair desse buraco? Trazendo coisas boas para a sua vida ou trazendo coisas que apenas amplifiquem o seu medo e estimulem a depressão? Bom, para atuar na energia do amor, gente, aqui tem umas dicas muito bacanas, que é um trabalho de um autor que chama Dom Miguel Ruiz. Ele é um mexicano e que ele traz para a gente alguns ensinamentos da filosofia tolteca. E são coisas muito legais e que ajudam a gente no dia a dia a atuar dentro dessa energia do amor. Né? Ele fala em 4 compromissos. E o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. Né? O que ele quer dizer com isso? A palavra tem um poder muito grande. A palavra é a nossa expressão para o mundo. É a forma como nós nos colocamos e nos posicionamos frente às pessoas. É a forma como nós afirmamos as nossas crenças. Então, pensa bem no que você está falando. E pensa 2 vezes antes de falar. Por quê? Porque quando você usa a palavra de forma positiva, você consegue gerar alguma coisa boa para você e para os outros. Quando você utiliza a sua palavra de forma ruim, de forma inadequada, você acaba criando situações ruins para você e para os outros. Porque é tudo, lembra, gente? Tudo é energia e está interrelacionado. Né? Quais são as consequências das palavras que você usa? Então, essa é a primeira dica que ele dá. Não é difícil. A segunda, não leve nada para o lado pessoal. Essa dica é super importante. E é super difícil de cumprir com ela também. Mas, enfim, nós estamos aqui para treinar. Bem, tem que ter disciplina e determinação, porque você não gera nenhuma transformação se você não tiver disciplina e dedicação, tá certo? Mas quando ele fala em não leve nada para o lado pessoal, imagine que, de repente, uma pessoa que você conhece, ela se torne totalmente agressiva por uma situação qualquer e comece a levar essa agressividade em sua direção. Né? Às vezes, não é você o problema. Às vezes, é ela que está raivosa. É ela que está frustrada. É ela que não está sabendo lidar com as suas emoções. Né? Então, não leve para o lado pessoal. Procure entender que essa pessoa, naquele momento, ela pode ser um conhecido ou pode ser um estranho. Às vezes, no trânsito, uma pessoa te xingando, por exemplo, essa pessoa, ela não está sabendo lidar com as questões dela e está tentando descontar essa raiva, levar essa raiva para alguém. Não é pessoal. Se você entender isso, você vai se sentir menos ofendido. Isso é muito bacana, porque pessoas que se ressentem facilmente, que se sentem ofendidas facilmente, estão sempre num estado de relacionamento confuso, complicado e tumultuado. É muito cansativo isso, é muito desgastante e se volta contra você mesmo. Se você não levar para o lado pessoal, você vai atuar de uma forma mais tranquila em relação às situações que se desenrolam à sua volta. Terceira dica. Não faça pré-julgamentos e conclusões precipitadas. Lembrando para vocês que esses conceitos, essas ideias, essas reflexões que nós estamos trazendo aqui, servem tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. É só uma questão de você contextualizar, tá ok? Então, não faça pré-julgamentos e conclusões precipitadas. Olha, a maior parte dos grandes problemas de relacionamento que eu encontro nas empresas, a gente acaba fazendo muito evento de lavagem, até de roupa suja, porque as pessoas não estão se entendendo, é porque houve pré-julgamento ou conclusão precipitada. Exemplo,
Você está trabalhando, você está no seu ambiente de trabalho, desempenhando suas funções, assim por diante, de repente uma pessoa X, uma pessoa determinada, toma uma atitude ou toma uma decisão que você se sente prejudicado. E você já fica com raiva dessa pessoa porque você acha que ela está querendo te prejudicar, né? E é pessoal até. Aí o que acontece? Você conclui que essa pessoa tomou essa decisão por motivo A, B, C, D, E, F. E isso te deixa ainda mais nervoso. Mas a questão é, você foi conversar com ela? Você perguntou para essa pessoa quais foram os motivos que a levou a tomar aquela decisão ou aquelas decisões? E na vida pessoal isso para mim não é verdadeiro. Às vezes alguém muito próximo toma uma decisão qualquer ou toma uma atitude, né, que você não gosta, que você julga inadequada, e você fala, pô, mas como que essa pessoa faz isso? Por que ela está fazendo isso? E você já conclui. Só que às vezes a motivação da pessoa, o que levou ela a fazer aquilo, não está relacionado com o que você está pensando. E aí o circo já está armado. Então, se você quer se relacionar melhor com as pessoas e também quer sofrer menos em termos de se sentir prejudicado, de se sentir vitimizado assim por diante, pare de julgar, tanto quanto você está acostumado a fazer, e converse com a pessoa, vai descobrir a verdade, vai entender por que ela está atuando daquela forma. Muda tudo, gente. Quarto, sempre faça o seu melhor. Isso também é uma dica muito positiva para que você atue melhor na energia do amor. Por quê? Porque não interessa a situação. Procure sempre fazer o seu melhor. É claro, se o melhor de quem está numa UTI de hospital não pode ser o mesmo de uma pessoa que está totalmente saudável, atuando, né, na sociedade de forma solta. Mas para cada situação, procure fazer o seu melhor, que é o que é possível naquele momento. Porque isso te energiza, isso mostra para você que você sabe lidar com essa situação para construir algo bom a partir dela. Então, é uma coisa para se ter sempre em mente. Não importa qual a situação, procure sempre fazer o seu melhor. Eu até, normalmente, coaching de carreira, eu falo muito isso para as pessoas, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu não estou sendo reconhecido, recompensado na organização, né? Então, quer saber de uma coisa? Eu agora também não vou mais fazer o melhor que eu posso. Aí eu falo, você vai estar provando que você não merecia a promoção mesmo. Não, faça sempre o seu melhor. Fique preparado. Por quê? Porque se você perdeu essa oportunidade, você pode conseguir a próxima. Você pode ser promovido num outro momento. E outra, talvez você consiga, estando melhor, aproveitar oportunidades externas também. Você sai ganhando sempre. Fazendo o seu melhor, você se torna melhor. E ao se tornar melhor, você sempre vai sair ganhando. Uma outra dica que eu gostaria de acrescentar aqui, que é muito importante, é seja coerente, né? Porque assim, nós falamos demais, mas a questão é, nós colocamos em prática o que nós falamos? Mais uma vez, né? Cada um pode falar o que quer. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Quando eu vou fazer coaching, por exemplo, eu faço diagnóstico com as pessoas me falam o quanto boas elas são. Mas não importa o que falam, importa o que eu vejo na ação. Isso é o mais importante. Você não falou que você tem essa qualidade, deixa eu ver você praticar. Você não é generoso, deixa eu ver você praticar generosidade. Você não é compreensivo, deixa eu ver você praticar compreensão. Você não é determinado, deixa eu ver você praticar determinação. Você tem que ser coerente com o que você fala. Porque aí sim você vai estar realizando o seu potencial, porque todos nós, de alguma forma, queremos ser melhores. E quando nós falamos o que nós temos de melhor. Mas a gente tem que pôr isso em prática para validar. E aí é muito importante, atuar na energia do amor é você estar atento. Se você está colocando em prática as qualidades que você se propõe. Aí sim você vai estar conseguindo levar o seu melhor para os outros, né? Outra coisa que ajuda muito é ser grato, diariamente. Ser grato mas eu vou ser grato por uma situação horrível que eu estou passando? Seja. Porque o que você recebe hoje, seja bom ou ruim, vai ajudá-lo a construir o caráter de quem você quer ser amanhã, né? E as pessoas que praticam a gratidão, elas, de alguma forma, o cérebro entende, e emocionalmente também dá uma certa serenidade,
de que você vai ter a competência, você vai ter a capacidade de superar a situação que você está passando. O dia melhor virá. É uma questão de tempo. Agora, mais uma vez, vai vir mais facilmente para quem se mantiver otimista, para quem se mantiver positivo, porque aumenta a sua capacidade de análise das situações e aumenta a sua capacidade de encontrar soluções. Inclusive, com relacionamentos com a ajuda dos outros, tanto dando ajuda como recebendo ajuda. Seja grato, pratique isso todo dia. Você vai perceber, faça essa experiência, faça isso. Passe 20 dias agradecendo. E depois diga para mim, depois de 20 dias, como você se sente. Bom, pessoal, chegou a hora, então, da dinâmica, né? Como, no final das contas, tudo tem que ter uma aplicabilidade prática, né? Que não adianta nós conversarmos aqui, eu trazer essas reflexões para vocês, eu trazer essas informações, se, de alguma forma, isso não se transformar em algo positivo para vocês. Então, agora é hora de usar aquelas folhas de papel que eu pedi para vocês, e a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Eu vou dar 2 minutos, deixa eu até pegar meu cronômetro aqui, para marcar o tempo. Eu vou dar 2 minutos para vocês, para que vocês identifiquem. Se vocês fossem animais, que animais vocês seriam e por quê? Né? Por exemplo, vou apenas dar um exemplo aqui. Eu seria um pastor alemão porque eu sou um amigo muito fiel, porque eu sou uma pessoa vigilante, eu sou uma pessoa com um comportamento equilibrado. Então, qualquer animal, pode ser inseto, pode ser ave, pode ser mamífero, pode ser peixe, o que você quiser. Procure identificar 3 animais que você acredita que representam bem quem você é e por quê. Fale por quê. 2 minutos para vocês descobrirem esses animais que existem dentro de vocês. Ok, pessoal, 2 minutos. É difícil, né? Às vezes o tempo passa rápido, mas não tem problema. Se você não conseguiu identificar os seus 3 animais ainda, você vai poder retomar isso depois e com um pouco mais de calma e um pouco mais de profundidade. Bom, agora eu vou dar 2 minutos para vocês, para que vocês consigam identificar 2 animais que representem vocês também, mas aí pela ótica dos outros, né? Quer dizer, se eu perguntasse para os companheiros de trabalho de vocês, se eu perguntasse para as pessoas com as quais vocês convivem diariamente, familiares, quem são esses 2 animais que apareceriam? 2 minutos para vocês identificarem esses 2 animais agora pela ótica dos outros, de quem você é. E lembrem de colocar também por que você acha que essas pessoas veem você desta forma, né? Muito bem, deram 2 minutos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu coloquei uma tela para vocês aí, cheia de características, cheia de qualidades, repleta de competências, boas e ruins. Apenas como inspiração, tá ok? O que eu gostaria que vocês fizessem agora, durante os próximos 2 minutos, é que vocês colocassem, qualificassem, né? Quais são as qualidades, quais são as competências desses 5 primeiros animais que você identificou, né? Quais são as palavras primeiro, que você acredita que melhor caracterizam você? Por exemplo, você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa objetiva, você é uma pessoa autoritária, né? Pela sua ótica, quais são, digamos, de 7 a 12, tá? Coloque de 7 a 12 palavras que melhor representem quem você é pela sua ótica. E depois coloque também de 7 a 12 palavras, podem ser inclusive repetidas, que você acredita que melhor representem quem você é pela ótica dos outros, ok? Então, de 7 a 12 palavras pela sua ótica, de 7 a 12 palavras pela ótica dos outros. Aqui são apenas palavras de inspiração para vocês. Vale qualquer uma que venha à sua cabeça. 2 minutos, vamos lá. Ok? Deram 2 minutos. Muito bom. O que nós fizemos até agora? Nós estamos desenvolvendo uma consciência melhor de quem somos nós.
tanto pela nossa ótica como pela ótica dos outros. Mas o interessante agora é que a gente consiga gerar um estado de transformação. Quer dizer, eu consigo enxergar melhor quem eu sou, mas a questão é quem eu quero ser. Aonde eu posso trabalhar para me desenvolver, para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais eficiente, mais produtiva, mais plena, mais realizada, né? Então, o que nós vamos fazer agora é justamente construir um modelo de quem nós queremos nos tornar. Porque, lembra, gente, conhecimento sem aplicação, sem gerar crescimento, não adianta nada. Então, agora chegou a hora da gente gerar esse crescimento para nós, né? Então, o que eu quero que vocês façam? 2 minutos também. Eu quero que vocês identifiquem 2 animais que representem quem vocês querem ser. Quando? Quero ser quando? A partir de hoje, para os próximos meses, para as próximas semanas. Né? Normalmente, objetivos de 6 a 18 meses são melhores. 2 animais, procure identificar, 2 minutos. Eu sei que 2 minutos para alguns é tempo demais, para outros é tempo de menos. Mas vocês, para os que for tempo de menos, vocês vão poder refazer esse exercício depois, né? Sozinhos, claro. E, obviamente, coloque também por que você acha que esses animais representam bem o que vocês querem ser. Ok? Mais 2 minutos se foram. Então, para complementar agora as características de quem você quer vir a ser, continuam as palavras de inspiração aí e coloque de 7 a 12 competências, de 7 a 12 qualidades, de 7 a 12 características, né? Enfim, coloque de 7 a 12 palavras que representem muito bem quem você quer ser. Porque é o que você vai se esforçar, é o que você vai se comprometer. Ok? 2 minutinhos para que vocês finalizem essa parte do exercício. Muito bem, pessoal. Ok, essa atividade, inclusive, é uma atividade que vocês podem utilizar de forma muito divertida com a família, as criançadas adoram. Só que conduzido de uma outra forma, né? Quer dizer, o que vocês podem pedir para as crianças? Para que eles imaginem que animais que eles são e por que eles são, só que eles têm que, não é para falar, eles têm que atuar como esses animais. E aí se torna uma atividade divertida para todo mundo. E vocês aproveitam entendendo melhor o que se passa na cabeça dos seus filhos. É bem bacana. Bom, como lição de casa, fica para vocês o seguinte agora. Fazer uma montagem, né, desenhar ou fazer uma montagem de 2 quadros. O primeiro quadro, com os 5 animais e características, as palavrinhas que vocês identificaram, que representam um momento atual. E o segundo, com 2 animais e características que representam onde você quer chegar. Então, vocês desenhem ou façam uma montagem e depois vocês digitalizem isso ou deixem em algum local que vocês possam diariamente olhar, porque aí serve como âncora. Aí vai estar o quê? Alimentando diariamente o estado de atenção de vocês, né? Tipo, putz, olha só, eu me enxergo dessa situação, mas eu quero conquistar essa outra situação aqui. Então, você está visualizando isso diariamente. E isso ajuda muito você a manter o nível de atenção necessário para que você tenha determinação e disciplina para cumprir com as suas mudanças, tá ok? E vamos ver onde você vai chegar dessa forma. E uma segunda questão é, quais ações você pode fazer para alcançar o perfil desejado? Tente montar um plano de ação, né? O que está ao seu alcance que você possa efetivamente colocar como uma ação objetiva e concreta que ajude-o a conquistar esse perfil que você quer. Tá certo? Muito bom. Bom, últimas dicas, e aí a gente já vai estar abrindo para as perguntas. Agora são algumas dicas complementares, apenas para que vocês possam se beneficiar também no nível físico. Primeira coisa, tenha consciência da sua respiração e da postura corporal. Essa é uma dica importante, por quê? Porque quando nós estamos em estado de ansiedade, quando nós estamos deprimidos e assim por diante, a nossa respiração, ela tende a encurtar quando estamos aflitos, com medo e assim por diante. Então, olha para a sua respiração e veja se você consegue fazê-la mais profundamente, mais pausadamente. Uma boa técnica é, inspira contando até 4, segura a respiração contando até 4 e solta a respiração contando até 4, devagar, né? Da mesma forma, a postura corporal, né? Nós temos a tendência de nos curvarmos, de nos encolhermos quando nós estamos desconfortáveis. E o que acontece? Você comprime o seu diafragma.
Então, da mesma forma, na hora que você expande o seu peito, você descomprime o seu diafragma e melhora a sua respiração. Lembra, nós somos um conjunto, um sistema energético que está tudo interconectado. Você mexe no seu físico, o seu físico influencia no seu mental, influencia no seu emocional. Você mexe no seu emocional, influencia no seu físico, influencia no seu mental. Né? Tá tudo interrelacionado. Segunda dica, evite o uso indiscriminado de remédios. Por que eu coloco isso, pessoal? Pelo seguinte, o segundo remédio mais vendido do mundo é Rivotril. Né? As pessoas tomam antidepressivos hoje como se fosse uma bala de caramelo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque todo mundo quer hoje respostas muito prontas, né? E vão se entupindo de remédio achando que tudo isso vai fazer a coisa funcionar. Inclusive pessoas que são workaholics ou trabalham demais também tomam estimulantes para se manter ativos ou criar diferencial competitivo, para não falar quando algumas pessoas tomam droga para poder conseguir performar melhor. Então é o seguinte, se você está tendo que tomar muitos remédios, é porque tem alguma coisa errada. E por melhor que a curto prazo ele possa te beneficiar, a médio e a longo prazo não é a solução. Né? Eu não estou falando para que ninguém pare da noite para o dia de tomar seu antidepressivo, seu ansiolítico e assim por diante. Mas eu quero que você entenda que existe um outro caminho e que se você trabalhar forte nesse outro caminho, você não vai mais precisar tomar seu antidepressivo. Eu garanto isso para você, porque eu tenho vários clientes que chegaram até a mim nessa condição e depois, com o tempo, pararam de tomar porque não precisavam mais. Ok? Agora, gente, cada um tem o seu médico e enfim, seja você responsável por suas escolhas. Mas existe outro caminho. Outra dica importante é medite diariamente, ainda que por 10 minutos. Por quê? Porque quando você medita, você desestressa o seu corpo, você cria um estado de relaxamento mental e relaxamento físico que também afeta, obviamente, as suas emoções. E sem falar que, para quem está buscando se desenvolver espiritualmente, é uma ferramenta de conexão maravilhosa. Pessoas que trabalham em qualquer tipo de ambiente podem desenvolver o hábito de, às vezes, durante o dia, 10 minutinhos, fazer a meditação. Garanto, funciona. Você vai se tornar mais produtivo e vai diminuir muito o nível de estresse no seu dia a dia. Uma quarta coisa que é bem legal é assim, procure estar mais presente junto à natureza. Né? Agora, em épocas de Covid, falar nisso é até uma coisa complicada. Mas assim, presenciar o pôr do sol regularmente já produz efeitos significativos. Ok, Ricardo, eu estou em casa, eu estou em quarentena, eu não posso ficar saindo na rua para ver o pôr do sol. Não, veja da janela da sua casa, da janela do seu apartamento. Porque é assim, quando você vê o pôr do sol, essa troca de energia do dia com a noite, o seu corpo, ele entende o que está acontecendo. Ele entende essa energia cíclica, essa energia de que um novo dia nascerá, que as coisas morrem num dia e nascem no outro. Então, isso energiza você. Isso faz com que você fique mais alinhado com a dinâmica natural da vida. Fique com uma disposição maior. Parece bobo, mas na prática funciona. E o que funciona na prática, gente, é o que importa. Né? E o último, deixe o seu celular o mais longe possível da sua cabeça. Né? Está emitindo ondas de rádio constantemente e afetam o seu corpo. Lembra lá da experiência da água? Afetam o seu corpo. Então, mais uma vez, verifique na prática. Se você tem o hábito de dormir com o seu celular perto da cabeça, deixe ele longe, que você vai começar a dormir melhor. Ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu estou aqui à disposição agora para responder às perguntas que forem encaminhadas. E uma boa semana para todos. Muito obrigado, Ricardo. Maravilhosa exposição para a gente e a dinâmica bem interessante que faz com que a gente faça uma boa reflexão, mexa lá dentro e tenha a projeção para o futuro, né? Bom, como a gente já ultrapassou o nosso tempo, não vai dar tempo da gente colocar as perguntas. Eu já coloquei no chat para o pessoal que eles podem encaminhar as perguntas para o nosso direct do Instagram ou pelo meu WhatsApp que eu já coloquei lá, tá? E aí eu repasso para você, pode ser? Claro, pode ser sim.
Então, pessoal, eu coloquei no chat aí o endereço do nosso Instagram. Vocês já aproveitam, entram lá no Instagram, curte a página da BRH Regional Baixada Santista, que é @BRHSP Baixada Santista. E vocês já podem curtir e tal, ver as novidades também por lá e mandar mensagem para a gente pelo direct. Você quer divulgar algum canal seu, o Ricardo? O pessoal entrar em contato? Então, eu tenho 2 canais. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho do trabalho que nós fazemos, tem a Delta 9, o site é delta9, por extenso, nove.com.br, e tem também o projeto luminares.com.br, que é um projeto muito bonito também que nós fazemos, inclusive que envolve astrologia, reiki e outras coisas também. A gente está à disposição. Muito bem. Então, eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição maravilhosa nesta sexta-feira, que trouxe um pouco mais de luz no nosso final de semana, para as pessoas poderem trabalhar a partir de agora nas suas casas e também nas empresas, então podem também multiplicar não só para os familiares, como também para os colaboradores, né? Vai ser muito bom esse trabalho. E você faz um respiro para as pessoas, faz as pessoas terem um autoconhecimento, coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar esse trabalho aqui, né, o webinar. Então, mais uma vez, obrigado, Ricardo. Obrigado, Sandra, pela parceria. Obrigado a todos pela presença e desejo um final de semana maravilhoso para vocês. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer.